1 Samuel 17:32, hoje nós começamos uma nova campanha, uma campanha de guerra, de batalha espiritual, que é derrubando gigantes. 17:32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca, e se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Fala aleluia! Outro dia eu ouvi uma pessoa falar: não vale a pena mais pregar sobre Davi e o gigante, porque todo mundo conhece a palavra. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço a história de Davi desde que eu era catatal, desde que eu era pequena. E cada vez que eu leio a história de Davi, é incrível como Deus usa esta história para falar comigo. Sei com vocês, mas eu vou pregar ela, porque Deus já falou comigo e eu sei que vai falar mais. É tremendo, querido, ver a ousadia de Davi. Primeiro, numa outra tradução, na revista atualizada, ele fala assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Essa palavra desfaleça, no hebraico, ela é nafal. É uma raiz primitiva que significa cair, deitar, ser lançado no chão, falhar, cair prostrado, prostrar-se diante, desertar, cair nas mãos de, ficar aquém, desacordar. Enquanto eu estava preparando a palavra, eu fui no significado dessa palavra. Vocês sabem que eu gosto de significado de palavras, né? Olha como que é tremendo. E eu parei, quantas vezes que nós, diante de uma situação, nós caímos prostrados, nós desfalecemos, né? Nós entramos em um deserto espiritual, emocional, físico. Sabe aquela frase: as minhas forças foram embora? Quem que já usou essa frase? Né? Estou sem força. Não tenho força para lutar. Não tenho força para orar. Era assim que Saul estava. Era assim que o exército de Israel, os exércitos, porque eram vários, juntou-se todos diante daquele filisteu, diante daquele gigante, diante de Golias, diante das afrontas, diante da humilhação. E ninguém teve forças, ninguém teve coragem
para enfrentar, para confrontar, para destruir. Sabe, querido, quais são os gigantes que tem te colocado no chão? Que tem colocado a tua vida no deserto? Quais são as circunstâncias, as situações da tua vida que tem contado para você que você é nada, que você não vai dar conta, que você é limitado, que você é incapaz? Você vê, recebe ali uma oportunidade de trabalho, de um relacionamento novo, de fazer coisas novas, uma viagem, e de repente você olha e fala: não é para mim, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Sim ou não? Qual a atitude que você tem diante de um gigante que se levanta na tua vida, querido? Meu marido, ano passado, ele falou assim: meu bem, estou estudando uma oportunidade nova de trabalho. Só nele falar em trabalho, eu já faço assim, ó. Homem que gosta de trabalhar. Posso contar um segredo para você? Na oração do pastor de vocês, dos pastores, mas do pastor porque ele é o cabeça, ele fala assim: Senhor, eu quero ter o melhor para oferecer para a tua casa, eu quero ter o maior dízimo. Aí eu pego e corrijo ele e falo assim: um dos maiores, meu bem. Não ora falando que você quer ter o maior, fala que você quer ter um dos maiores. Dê oportunidade para que outras pessoas profeticamente também tenham. Dele é mesmo. Mas sabe por quê? Há uns anos atrás, quando nós começamos a pastorear a igreja, nós éramos completamente limitados para falar sobre dinheiro, para falar sobre dízimos e ofertas. A gente tinha medo, vergonha. Então a nossa oração sempre era para que Deus nos abençoasse, para que a gente não precisasse nem tocar em dízimo e oferta. Olha que doido. E a gente orou muito tempo desse jeito. Ai, Senhor, me abençoa para eu não ter que pedir. Um dia nós ouvimos uma palavra do nosso bispo, e ele nos ensinou que todas as vezes que nós ministramos, nós estamos dando a oportunidade para que a igreja seja ministrada, seja abençoada, seja desafiada. E a gente entendeu que a gente estava ali abraçando a todas as bênçãos só para a gente. Porque quando a gente orava e falava assim: ai, Senhor, dá só para mim, para eu não ter que pedir para os outros, eu estou falando para que eles não sejam abençoados. E aí nós corrigimos. Nós começamos a corrigir. E começamos a ministrar. E começamos a desafiar. E quantas pessoas têm sido abençoadas através do ofertar, do dizimar, do se aliançar. Amém? E o ano passado ele veio e falou: meu bem, vamos fazer? Eu falei: vamos orar? Vamos estudar mais? Vamos pensar sobre esse lugar?
E aí entramos na pandemia. E ele falou para mim assim: meu bem, a gente vai comprar franquia. Eu falei: você é louco, você é doido. Meu bem, a gente está na pandemia. Ele falou assim: eu sei, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Fala comigo: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns sentem fome, outros vendem comida. Sim ou não? E eu parei e falei assim: amém, vamos orar. Não, orar eu já orei. Deus está com a gente. E a gente começou a estudar e pá. Desafiamos um abençoado para estar com a gente nesse projeto. E hoje foi o primeiro dia de treinamento. Eu confesso que eu estava assim: é um negócio. E hoje, conhecendo o dia inteiro, sentada na frente do computador, participando de um treinamento, meu coração começou a ser motivado pelas oportunidades que a gente pode dar para a igreja, para as pessoas trabalharem, para as pessoas romperem limites. E eu fiquei tão feliz, a cabeça começa a se fervilhar de sonhos, de projetos. Cada vez que a pessoa falava assim: alguém tem pergunta? Eu não tinha pergunta, porque eu estava tendo um monte de resposta dentro da minha cabeça. Sabe, queridos, como que você se porta diante das circunstâncias? O gigante, ele não entra na tua vida para te destruir, só se você deixar. Eu poderia falar diferente, né? O gigante ele entra na tua vida para te destruir, sim ou não? Mas isso você já sabe. Eu quero contar para você o que você não sabe. É que o gigante está entrando na tua vida para te deixar bravo, para te deixar nervoso, para fazer como Davi. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem és tu, desemprego? Quem és tu, discórdia? Quem és tu, doença? Quem és tu, vício? Quem és tu, depressão? Quem és tu, capeta? Achou que eu não ia falar, né? Sabe, queridos, a atitude que nós temos diante dos gigantes que se levantam na nossa vida é o que vai te definir vitorioso ou perdedor. A atitude que você toma diante das circunstâncias é que vai dizer: você é um sucesso ou você é um fracasso. Saul coloca ali um grande obstáculo. Já tinha um obstáculo gigante. E aí Saul, ele começa a contar para Davi: você é limitado. Você é pequeno. Você é jovem demais. Você não vai dar conta. E talvez a vida, ela esteja falando isso para você. Você não tem recursos. Você não é inteligente. Você não se formou ainda. Você é fraco. Né? A pessoa que quer ser enfermeira,
Meu filho, quando era pequenininho, para fazer o exame de sangue nele, ele via assim o nome da técnica de enfermagem, enfermeiro, e ele começava a conversar com a pessoa. Um exemplo, eu lembro de um que ficou gravado: Lúcia, não faz isso comigo não, você vai me matar. Não tira o meu sangue não. Não faz isso. E ele chorava. O ano passado ele falou assim: eu quero ser médico, mãe. Eu falei: mas filho, você tem medo de sangue? Ó, Saul. Você tem medo de sangue, meu filho? Pelo amor de Deus, você já viu você fazendo exame de sangue? Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu falei: claro que tem. Você quer fazer cirurgia, você vai mexer com sangue. Ele começou a me dar uma lição. Levei ele para fazer o exame de sangue um dia. Ele respirou e ficou assim, conversando com a moça e falando com ela: eu vou ser médico e não sei o quê. Ele falou assim: como que você faz para procurar a veia? E começou a conversar e eu olhei assim, ó. Aí eu dei uma cutucadinha. Eu falei assim: então quando ele era pequenininho, ele gritava. Mãe, eu cresci. Fui almoçar um dia, ele estava lá almoçando e estava assistindo um vídeo. Que vídeo você está assistindo, filho? Ele mostrou para mim uma pessoa toda aberta, e estavam fazendo uma cirurgia, estavam pancreatite, sei lá o que estava lá. E ele: mãe, tá vendo isso aqui? É o pâncreas, o baço, é isso. Mas que nojo, filho. Está comendo comida e vendo isso? Mas se eu quero ser médico, eu preciso treinar a minha mente. Eu falei: mas era tão nojento. Mudei. Sabe, queridos, quantos limites que a gente tem na nossa vida, que a gente, sabe, constrói na nossa vida, ou que vem no nosso DNA. Sabe aquela coisa que teu pai fala? Você é igualzinho eu. Que a tua mãe fala? Olha, igualzinho. Desmaia quando vê sangue. Tem nojo. Muda a chave. Muda a chave. Você tem que ter atitude nova diante dos lugares que paralisam você, que te impedem de avançar, que impedem os teus sonhos de se tornarem realidade. Amém? Saul fala para Davi, e é isso que eu quero parar hoje aqui com você. Semana que vem eu vou falar sobre as armas que nós precisamos ter na nossa guerra. Mas Saul fala para Davi: você não dá conta. E aí Davi, ele faz algo tremendo. Ele começa a mostrar o currículo dele. Olha o currículo de Davi. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão, e aqui, o significado de leão aqui tem uma conotação no sentido de violência. Violência, quando veio uma situação violenta, quando veio um animal violento, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra ele, contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Olha o currículo dele: eu já matei urso, já matei leão. Sabe como que você vai vencer os gigantes da tua vida? Lembrando os lugares que você já venceu. Amém? Fala mais uma vez.
Sabe como que você vai vencer, querida, as circunstâncias? É olhando para trás e lembrando dos lugares que um dia contaram para você que você não ia vencer, dos lugares que te afrontaram, dos lugares que te paralisaram, mas que você teve uma atitude de coragem, você teve uma atitude de ousadia e venceu. A palavra de Deus fala assim: nós precisamos trazer à memória aquilo. Fala assim: eu preciso trazer na memória o que traz esperança. Amém? Você precisa trazer na sua memória aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te encorajar, aquilo que vai te fazer avançar. A mente é o maior campo de batalha que existe na vida de um homem e de uma mulher. Às vezes você olha para o mundo e fala assim: por que tal pessoa não está nem na igreja e tem vitórias na vida dela? Porque ela ainda não conhece Jesus. Porque o dia que ela conhecer Jesus, ela vai ter pelejas, ela vai ter batalhas. Aí ela vai entender que ela não vai ter que negociar mais. Ela vai ter que entender que ela não vai mentir mais, que ela precisa falar a verdade, que ela precisa agradar a Deus. E isso tem um peso maior. Deus uma vez me fez pensar sobre isso. Salmos 37, Davi fala ali: por que os ricos, e quando fala rico, não é rico no sentido de dinheiro, mas é no sentido a pessoa que não tem Deus, que está enriquecida pelas coisas do mundo, pelos valores do mundo, pelo vazio que o mundo tem. Por que essa pessoa prospera? Primeiro, porque para ela tanto faz mentir como não mentir. Muitas vezes tem pessoas que não têm caráter, então não tem problema mentir. Segundo, tem gente que não tem problema roubar, não tem problema negociar, não tem problema não pagar imposto, não tem problema soltar uma mentirinha de vez em quando, fazer uma vaga de emprego e colocar aquele currículo mentiroso. Mentir a formação. Mas para aquele que teme ao Senhor, para aquele que é servo de Deus, ele entende o peso dos lugares. Então a atitude dele é diferente. Amém? Levanta a tua mão para o céu, fala assim: quando o gigante aparecer diante de mim, eu não vou desfalecer. Fala: eu não cairei prostrado. Eu não vou falhar nas minhas atitudes. Eu vou ser forte. Eu vou ser corajoso. Eu vou ousar no espiritual, na oração, na declaração da palavra, na minha busca, e eu vou vencer. Amém?